Olá, meu nome é Márcia Frômeta Fernandes, eu sou estudante de doutorado do Instituto de Física de São Carlos. Meu orientador é o professor Felipe Corteil e meu orientador é o professor Raul Teixeira. Então, eu vou apresentar o trabalho de título Interação Coerente Luz-Matéria em Amostras Atômicas Densas. Então, o principal objetivo da minha pesquisa é estudar a difusão da luz em amostras densas. Nesse regime de alta densidade, as interações atômicas de curto alcance elas não podem ser negligenciadas. E nesse sistema, então, se observarão efeitos que estão relacionados à coletividade do sistema, como, por exemplo, a subradiância e a superradiância. Nesse trabalho, é proposto um arranjo experimental para obter uma nuvem densa de estrôncio-88 e, então, estudar efeitos coletivos usando esse ensemble atômico. Os primeiros experimentos que temos interesse em realizar são medir a transmissão corrente de um feixe de baixa intensidade pela nuvem. Para isso será usada uma luz incidente próxima da ressonância de uma estrutura atômica de 2 níveis. E, uma vez detectada a resposta corrente da nuvem, será realizada uma comparação dos resultados com a teoria baseada no modelo de dipolos acoplados. A transmissão corrente no regime denso já foi investigado usando uma nuvem de rubidium-87, como se mostra nesses gráficos aqui, mas eles observaram uma incompatibilidade entre os dados experimentais e o modelo de dipolos acoplados para altas densidades atômicas. Porém, como o modelo de dipolos acoplados ele considera uma transição atômica do tipo J igual a 0 a J igual a 1, e o rubidium ele possui um estado fundamental degenerado, a gente julga necessário reproduzir esse estudo usando o estrôncio-88, que é a espécie com a qual a gente trabalha no laboratório, já que ela, como possui um estado fundamental não degenerado, isso o torna privilegiado para a realização desse tipo de experimentos. Como parte da introdução teórica, eu vou falar de forma sucinta sobre o modelo de dipolos acoplados, que ele basicamente descreve uma amostra de N átomos numa transição atômica entre um nível fundamental não degenerado, de momento angular total, J igual a 0, e um nível excitado degenerado de momento angular total, J igual a 1, como tinha mencionado anteriormente. Sujeitos a uma onda eletromagnética incidente quase ressonante de baixa intensidade, ou seja, um parâmetro de saturação muito menor do que 1. Neste modelo, cada dipolo atômico responde linearmente ao campo de radiação incidente e ao campo espalhado pelos outros dipolos da amostra. A interação efetiva entre dois átomos J e L da nuvem vai estar dada pela seguinte expressão. Aqui, γ é a largura da linha, K é o vetor de onda associado à transição, R é a distância entre o átomo J e o átomo L, e P e Q vão ser parâmetros que são função das polarizações dos átomos. Dá para ver que nessa expressão, a matriz de interação dipolar ela vai ser proporcional a esses termos que se mostram aqui. Ou seja, ela vai ser proporcional a um termo que vai ser conhecido como termo de longo alcance e esses termos que são conhecidos como termos de curto alcance. No regime diluído, no qual a densidade atômica é muito baixa, o termo de longo alcance ele tem muita mais força do que os termos de curto alcance. Então, nessas condições, os termos de curto alcance eles podem ser negligenciáveis. Porém, no regime que a gente tem interesse em estudar, que é o regime de alta densidade atômica, esses termos não podem ser desconsiderados. A matriz de interação dipolar ela é uma matriz não hermitiana, então ela possui autovalores complexos, de forma que sua parte imaginária representa os tempos de decaimento dos estados coletivos, que eles podem ser subradiantes ou superradiantes. E a parte real dessa matriz, ela representa os deslocamentos coletivos em frequência, que é conhecido como deslocamento de Lamb coletivo, que a gente deve observar nos resultados experimentais, como foi observado nos trabalhos anteriores. Para obter a nuvem atômica desejada para o estudo da transmissão coerente, é usada no seu laboratório uma armadilha magneto-óptica e uma armadilha óptica de dipolo.
Primeiramente, a armadilha magneto-óptica, ela consiste em 3 pares de feixes contrapropagantes que interagem com os átomos através de uma força de pressão de radiação, diminuindo a velocidade dos mesmos. Dessa forma, a gente consegue esfriar a amostra e, com uma configuração de bobinas anti-Helmholtz que cria um gradiente de campo magnético, a gente consegue confinar os átomos no centro da armadilha. Então, o primeiro estágio de esfriamento, a gente cria uma armadilha magneto-óptica usando uma transição azul com uma largura de linha de 30,5 MHz, com a qual a gente produz uma nuvem de aproximadamente 2 por 17 átomos e 6 mK de temperatura. Logo, esses átomos, eles são transferidos numa outra armadilha magneto-óptica usando uma transição atômica fina de 7,6 kHz, atingindo condições de aproximadamente 4,2 por 16 átomos e 1,3 microkelvin de temperatura. Uma vez obtida essa armadilha magneto-óptica vermelha, então é usada uma configuração da armadilha óptica de dipolo, para a qual se utiliza um laser de 1064 nanômetros, ou seja, um laser com uma frequência bem afastada de qualquer transição atômica. E esse laser é dividido, então, através de espelhos, em 2 feixes com aproximadamente 2,4 watts, que, através de lentes, eles são focalizados no centro dessa nuvem que já existia. E essas feixes interagem com a nuvem através de uma força de dipolo, permitindo um maior confinamento da nuvem. Desse jeito, a gente obtém uma nuvem de estrôncio 88 com uma alta densidade espacial, que é justamente o regime que a gente está querendo atingir. No experimento, ainda não está implementado o sistema para medida de transmissão corrente, mas a ideia que a gente tem é a seguinte: tem um feixe incidente que ele vai ser focalizado com uma lente, de forma que o foco desse feixe vai coincidir com o centro da armadilha, e o feixe ele vai ser menor que a armadilha para ele poder interagir com uma região homogênea da nuvem. Com o uso de uma segunda lente, esse feixe ele vai ser focalizado na entrada de uma fibra óptica, de forma que a gente vai conseguir capturar a luz transmitida pela nuvem superposta com o modo da fibra. Finalmente, vou falar sobre os resultados que a gente obteve até agora, como parte do meu projeto de pesquisa. E experimentalmente foi obtida então uma armadilha de dipolo de aproximadamente 1,5 por 16 átomos e 2,3 microkelvin de temperatura, e seu diâmetro em cada eixo é 20, 18 e 6 micrômetros, ou seja, essa nuvem ela tem o que se conhece como forma de panqueca. Aqui nessas imagens você pode observar a nuvem. Isso aqui é uma imagem horizontal da nuvem e uma imagem vertical da mesma. Os feixes criados para obter essa armadilha de dipolo, eles possuem cinturas de 17 e 241 no eixo X e Y micrômetros para o feixe horizontal, que é essa que se mostra nessa figura, e 62 e 56 micrômetros para o feixe vertical, que é essa que se mostra aqui. Então, como a gente sabe que eles têm uma potência de aproximadamente 2,4 watts, é possível então estimar as frequências de oscilação da armadilha, que elas estariam dadas por esses valores daqui, 232, 254 e 804 Hz. Nessas condições, então, a gente pode estimar que a densidade espacial da nuvem ela é aproximadamente de 34, o que se encontra no regime de alta densidade atômica. O problema é que a gente precisa medir experimentalmente essas frequências para a gente ter certeza então de que estamos no regime denso. E isso é uma coisa que a gente ainda não fez, a gente ainda está num processo de caracterização da armadilha de dipolo obtida. Então, paralelamente com o experimento, a gente realizou simulações que são baseadas no modelo de dipolos acoplados,
na qual basicamente é criada uma nuvem com posições dos átomos seguindo algum tipo de distribuição, que pode ser uma distribuição gaussiana, como esse exemplo que eu coloquei aqui, mas também pode ser uma distribuição cilíndrica com densidade uniforme, e também é criado um feixe gaussiano cujo foco coincide com o centro da nuvem, de forma que a gente consegue medir a superposição da luz espalhada pela nuvem com o modo gaussiano do feixe incidente. Para validar essas simulações, foi comprovado o cumprimento da lei de Beer-Lambert no regime diluído, ou seja, no regime de baixa densidade atômica, e que é justamente esse gráfico que a gente mostra aqui. Esses são os resultados das simulações, e essa curva vermelha é a lei de Beer-Lambert, ou seja, a lei de Beer-Lambert consiste num comportamento exponencial decrescente da transmissão corrente com relação à densidade óptica para uma baixa densidade espacial, que ela tem que se cumprir sempre nesse regime. Então era uma forma de saber de que as simulações estavam certas, né? Finalmente, as conclusões são as seguintes. Para ter certeza de nos encontrar no regime denso, a gente vai precisar medir as frequências de oscilação da armadilha de dipolo, para o qual a gente vai usar um método conhecido como parametric heating. Uma vez terminada a caracterização da nuvem, vai ser implementado então o sistema para medida da transmissão corrente, com a proposta que a gente mencionou anteriormente. E conhecendo então os parâmetros finais, que é toda a descrição da nuvem e também do feixe incidente que vai ser criado, então vai poder ser realizada as simulações utilizando os parâmetros reais do experimento para então fazer uma comparação quantitativa entre as medidas de transmissão corrente feitas experimentalmente e o modelo teórico baseado no modelo de polos acoplados. Muito obrigada pela atenção.